Show me, mano. Fala pessoal, muito bom dia. Não assistiu ainda o episódio com o Alfredo Menezes e com o Sérgio Machado ontem à noite? Ficou incrível. Depois dá uma conferida, tanto aqui no nosso canal de streaming, também no YouTube, como você preferir, via podcast, da sua escolha, tá? Bom, apesar de termos tido um programa bem legal, a sessão ontem foi feia, né? O índice fechou em queda de mais ou menos 2,15% a 116.145 pontos. O principal índice da Bolsa Brasileira foi influenciado pelos sinais dados pelo Copom e também pelo Federal Reserve, que ajudaram a explicar, né, esse mau humor do mercado. Então a curva de juros abriu, os Treasuries Yields para 10 anos ganharam pouco mais de 14 pontos base, fechando ali a 4,488%, e os para 2 anos, 2,4 pontos a 5,14%. Com isso, o DXY, que mede a força da moeda americana frente a outras divisas de países envolvidos, subiu 0,23 aos 105,37 pontos, e frente ao real a alta foi bem maior, de 1,13, né? Ali a quase R$ 4,94. Fora isso, os benchmarks americanos, Dow Jones, S&P e Nasdaq, recuaram na sequência 1,08, 1,64 e 1,82. E aqui no Brasil, né, a curva de juros acabou acompanhando o movimento observado lá nos Estados Unidos, apesar da queda da Selic. Entre as maiores quedas do índice ficaram companhias alavancadas e ligadas ao mercado interno. Então vimos Soma perdendo 6,7%, MRV quase 5%, CVC 5,42%, Magalu, Casas Bahia, né, Antiga Via, recuando 6,75% e 1,33% respectivamente. Não foi um movimento muito legal. Agora, trazendo a discussão um pouquinho mais para a atualidade, saiu um dado da ANAC bem interessante. A aviação doméstica brasileira registrou o seu melhor mês de agosto em movimentação de passageiros desde o início da série histórica do setor lá nos anos 2000. Foram transportados 8,2 milhões de passageiros, uma alta de 4,3% na comparação com agosto de 2019, período pré-pandemia. E a demanda por voos domésticos subiu 6,4%, enquanto a oferta de assentos cresceu 5,3%. A Latam ficou na liderança do mercado interno, com 38,3% dos voos, seguida pela Gol, 32,6%, e a Azul, com 28,6%. Sobre a abertura, os índices futuros dos Estados Unidos e as bolsas da Europa operam mistas, em meio a temores de juros mais altos por mais tempo e a paralisação do governo americano. O Federal Reserve, né, que manteve os juros na quarta-feira, mas adotou um tom agressivo, sinalizando que um novo aumento está previsto ainda para esse ano e que as taxas provavelmente permanecerão elevadas por um período de tempo prolongado, acaba pesando nesse humor, né? E os investidores também ficaram preocupados com a possibilidade de legisladores não conseguirem evitar a paralisação do governo, que naturalmente prejudicaria a confiança dos consumidores e tenderia a desacelerar ainda mais a economia. Os líderes republicanos bloquearam pela terceira vez uma votação sobre o gastos com defesa, aumentando o risco de paralisação do governo em apenas 10 dias. Sobre o movimento de abertura, então, né? Eu comentei um movimento um pouquinho mais misto, mas não nos futuros americanos, né? A parte mista vem principalmente da Europa, que ainda está refletindo a performance de ontem dos Estados Unidos. Então, nessa manhã, Dow Jones, S&P e Nasdaq futuros, respectivamente, em alta de 0,05, 0,18 e 0,37. E aí sim, na Europa, você vê, com a exceção da Bolsa do Reino Unido, os mercados recuando entre 0,2 e 0,6. O Reino Unido sobe pouco mais de 1%, isso porque as mineradoras, pessoal, estão tendo umas performances bem interessantes, o que pode nos dar um pouquinho de entusiasmo para essa abertura. Lá em Singapura, a gente viu os contratos futuros do minério de ferro operando em alta de 3,45, valendo $121,45 a tonelada. E se a gente olhar para a Dalian, o movimento foi mais curto, né? Uma alta de 0,87 a $119,33. Fato é que recuperou as perdas aí dos últimos dias e traz, né, esse impulso para o mercado londrino. E de acordo com a Reuters, o minério de ferro tem um impulso extra hoje, advindo de um acidente que suspendeu a exploração em uma área da Rio Tinto em Pilbara, que fica lá na Austrália, tá? Então, ainda de acordo com a agência, há também relato de que o estoque de minério importado nas principais portos chineses caíram à mínima em 3 anos, ali na semana, e o estoque, portanto, baixou a 115.920.000 toneladas com o descarregamento intenso e menos chegadas, tá? Então,
trazendo essa dose de bom humor. O petróleo também se recupera, uma alta de 0,9 a 94 dólares e 14 centes o barril do Brent. E nas criptos, o Bitcoin cai 0,2 e o Ethereum 0,63. Sobre o noticiário, passar rapidinho sobre algumas coisas aqui. A International Milk Company informou ontem à noite que sua subsidiária direta, Pimenta Verde Alimentos, concluiu a venda para o WOW Restaurantes, da subsidiária OG do Brasil, né, alimentação, que opera a marca Olive Garden no país. O valor da operação foi de 42 milhões de reais. A IMC, para quem não sabe, é dona das marcas Frango Assado, Pizza Hut e KFC no Brasil, e explicou que a consumação da operação está em consonância com os objetivos da companhia de simplificar a sua estrutura e reduzir a alavancagem financeira. Já o IRB informou ontem à noite que registrou um lucro de 22,3 milhões de reais em julho, em comparação com prejuízo de quase 59 milhões no mesmo mês do ano passado. Será que as coisas estão começando a melhorar por lá? Já a terceira de destaque, de acordo com a Reuters, a decisão da Rússia de proibir temporariamente as exportações de diesel em meio a uma escassez interna deve afetar o mercado brasileiro e pressionar a Petrobras por reajuste nas refinarias. O Brasil tem sido um dos maiores importadores do diesel russo e, assim, a necessidade de importações de outras origens deve aumentar. Isso vai demandar preços mais altos da Petrobras, já que o diesel da estatal atualmente tem uma defasagem em relação ao mercado global. E apenas, para que vocês tenham uma ideia, em agosto o diesel russo foi responsável por mais de 70% do valor importado pelo Brasil, que compra entre 25% e 30% das suas necessidades, tá? Então, algo para a gente olhar bem de perto. Sobre a última notícia, de acordo com o Investing, a Tesla elaborou planos para produzir e vender sistemas de armazenamento de baterias na Índia e apresentou uma proposta às autoridades em busca de incentivos para construir uma fábrica. A Tesla está há semanas em negociações para instalar essa nova fábrica ali de veículos elétricos também na Índia, né, onde seria fabricado um carro com preço em torno de 24 mil dólares, com discussões supervisionadas diretamente pelo primeiro-ministro Narendra Modi. Entanto, ali, até o momento, não se tinha notícia da investida em energia renovável e parece que eles estão querendo realizar essa dobradinha. Essas são as principais notícias de hoje. Um bom dia, bons negócios e um ótimo final de semana. Tchau, tchau!